Olá a todas e a todos, eu sou o Max Sirius, sou terapeuta junguiano, magista, e esse é o canal Sirius 93. Se você ou alguém que você conhece está à procura de psicoterapia online, você pode falar comigo pelo meu Instagram, e-mail ou por WhatsApp. Os links de todos os contatos estão na descrição. Os materiais que eu usei como referência desse vídeo também estão na descrição. Hoje eu vou falar do polêmico brasileiro Marcelo Ramos Mota. Ele nasceu no dia 27 de junho de 1931, às 9h15 da manhã, no Rio de Janeiro. Filho de Elzira Viana Ramos e Samuel Constantino Mota. O pai de Marcelo era um homem bastante consciente das suas responsabilidades, enérgico e um espírita kardecista sério. Sua mãe era uma católica romana convicta, mas uma maga natural. Marcelo tinha uma irmã. Seu interesse pelo ocultismo começou cedo. Como dizia Raul Seixas, aos 11 anos de idade já desconfiava da verdade absoluta. Marcelo já estudava os livros de Eliphas Levi, Papus, Blavatsky, Patanjali, Paracelso e as obras de Arnold Krummheller, por quem ele tinha uma grande admiração. Ele se sentia muito atraído pelos misteriosos Rosacruzes. Mais tarde, ele entrou em contato com os livros de Max Heindel e R.S. Clymer, além de temas como alquimia, magia e yoga. A família de Mota ficou preocupada com esse interesse, e ele começou a estudar escondido. Mota usava como parâmetro e referência o romance Rosacruz Zanoni, de Edward Bulwer Lytton, e com essa lente, considerava os autores de Rosacruzes e suas organizações como rasos, mercenários ou sem valor. Nesse contexto, apenas os escritos de Arnold Krummheller o chamavam a atenção. Durante 7 anos, ele foi aluno do Colégio Militar do Rio de Janeiro. Mota queria entrar para a aeronáutica e ser piloto de caça, mas por conta da sua miopia, essa carreira não estava disponível e ele não estava interessado em um trabalho de escritório militar. Graças à mãe de Marcelo, ele conseguiu contato com a Fraternitas Rosacruciana Antiqua, fundada pelo mesmo Arnold Krummheller, que Mota considerava um dos únicos autores que oferecia informações de valor. Ele foi iniciado na FRA em 19 de agosto de 1948, com 17 anos. Marcelo frequentou a ordem por algum tempo, inclusive a missa celebrada pela FRA, mas Mota relata o desconforto em não sentir nada, ou que mesmo jovem, ele achava que as pessoas em sua volta na ordem não estavam à altura com relação ao seu compromisso mágico. Alguns anos depois, Mota começou a planejar uma viagem para a Europa e depois ir aos Estados Unidos para fazer faculdade lá. Por conta dessa viagem, ele recebeu uma missão do chefe da FRA no Brasil, o comendador Hernani de Paula. Após a morte de Arnold Krummheller, fundador da FRA, a ordem vivia um racha. Uma linha partia de Parzival Krummheller, filho biológico de Arnold Krummheller na Alemanha, e outra linha vinha de R.S. Clymer, nos Estados Unidos, que recebeu uma patente de Arnold Krummheller perto do fundador da FRA falecer. Mota deveria intermediar o restabelecimento de diálogo entre a FRA brasileira e essas duas linhagens. Durante a viagem na Europa, quando estava em Portugal, Mota encontrou a recém-publicada biografia de Aleister Crowley chamada The Great Beast, escrita por John Simond, e logo se fascinou com a besta. É importante dizer que nessa época, a FRA do Brasil fazia referências aos ensinamentos do Mestre Therion, de Faz o que tu queres, mas não explicavam que o autor também respondia por Aleister Crowley. Mota reconheceu na biografia o mesmo retrato que havia numa sala de mestres da FRA. Mota também viajou para a França e Suíça. Na cidade de Warburg, na Alemanha, Marcelo se encontrou com Parzival Krummheller. Após esse encontro, Mota se ofereceu para traduzir e escrever a introdução de um livro de Parzival e eles passaram a se corresponder com frequência. Nos Estados Unidos, Mota foi até Quakertown, na Pensilvânia, para falar com Clymer, mas quem o recebeu foi o filho de Clymer. Mota deixou uma carta para Clymer e partiu para Nova York. Depois de um tempo, Clymer respondeu a Mota de uma forma bem agressiva. Depois de quase um ano se correspondendo com Parzival, o alemão sentiu que os interesses de Mota pareciam mais profundos do que ele conseguia dar conta. Parzival encaminhou Mota a Karl Germer com uma carta de introdução. A Mota, Parzival escreveu: "Estou colocando você em contato com um iniciado muito mais avançado do que eu.
porque eu acho que você se beneficiará mais da orientação dele do que da minha. Com cerca de 22 anos, em 18 de abril de 1953, Mota recebeu uma carta que dizia: "O Sr. Parzival Krumheller enviou-me algumas páginas de um texto que você escreveu, introduzindo uma tradução em inglês de um livro dele que você pretende publicar. Uma seção trata do falecido Aleister Crowley, Mestre Therion. Fiquei muito surpreso com seu reconhecimento de Aleister Crowley. Você se importaria de me dar alguns dados sobre si mesmo, a sua casa, residência, idade, se possível, ano, dia, hora e local de nascimento? Desculpe-me por essas perguntas. Quanto mais rápido chegarmos a conhecer um ao outro, mais rápido poderemos avançar." Assim, teve início a amizade mais influente na vida de Marcelo Mota. Pouco tempo depois, Mota visitou Germer e assinou o juramento de probacionista da Astrum Argentum sob a instrução de Germer, dando origem à linhagem Saturnus Adjuvo, ou Germer Mota. Entre 1956 e 1961, Mota morou em Baton Rouge, na Louisiana, em um quarto de pensão na propriedade de um policial local. Ele também tinha um escritório no centro da cidade. Ele completou um bacharelado em arte na Universidade do Estado da Louisiana. Em 30 de abril de 1956, Germer escreve a Mota: "Gostaria de lhe entregar a. um certo documento que nomeia como meu representante pessoal do chefe da OTO, e possivelmente ainda mais amplo. B. ainda um documento mais geral. Infelizmente, você deveria ficar comigo pelo menos alguns dias, se não, pelo menos uma semana, para que eu pudesse conversar com você sobre assuntos que nunca discuti com você até agora. Se você for viajar para o Rio em agosto, você não pode marcar uma visita para mim na Califórnia e poderá conhecer várias pessoas, possivelmente, passar por alguns graus da OTO e estar melhor preparado? Além disso, há assuntos importantes que só posso discutir pessoalmente com você. Resumidamente, estou disposto a lhe dar um documento como meu representante por um tempo limitado." Nas palavras de Mota, falando na terceira pessoa, no final de 1956, era vulgar, o Sr. Germer convidou Mota a visitá-lo pessoalmente. O Sr. Germer, que estava separado da Sra. Germer fazia alguns anos, estava vivendo na casa de Eros Shivonen, um irmão, em Barstow, Califórnia. Mota foi a Barstow e lá o Sr. Germer, inesperadamente, iniciou no grau 9 da Ordem do Templo Oriente e deu-lhe todos os rituais da Ordem do Templo Oriente e todos os manuscritos secretos da Ordem para ler. Ele também deu a Mota para ler o texto integral da Constituição da Ordem do Templo Oriente, qual formulada por Crowley. Somente uma parte desse documento foi publicada no Equinócio Volume 3, número 1, assim chamado Equinócio Azul. Segundo Mota, essa ação de Germer deixou Mota um pouco confuso. Ele, Marcelo, estava focado na AA e não entendia porque de repente ele teria recebido algo que parecia ser um alto grau da OTO. Mota já havia visitado Germer antes, mas era a primeira vez que Germer permitia que Mota olhasse certos documentos. Nessa mesma viagem, Germer pede que Mota faça um inventário do conteúdo da biblioteca Germer Crowley. Nessa mesma viagem, Germer levou Mota onde morava Wilfred Smith para que eles conversassem sobre o modo de funcionamento de uma loja da OTO. A conversa levou horas. Eles retornaram a Malibu para outra visita em 2 de janeiro de 1957, para um churrasco na praia, onde Mota também conheceu Louis Cullen e Micah Aldridge. Dizem as más línguas que, além de membro da OTO, Cullen era um excelente plantador de maconha e partilhou um pouco da sua colheita com Mota. Em 15 de janeiro de 1957, Mota se encontrou novamente com Germer e, junto dele, visitaram Phyllis Sackler, em Livermore, e depois Jane Wolfe, na residência que Wolfe estava. Eles também visitaram Grady McMurtry, em Berkeley. Na semana seguinte, Phyllis Sackler levou suas filhas e Marcelo até Big Basin Redwoods. Nessa mesma viagem, Germer apresentou Mota também a outros membros da OTO como Gabriel Montenegro, Ray e Mildred Burlingame. Deixando Barstow, Mota regressou a Baton Rouge, Louisiana. Em 1957, ele se casou com uma estadunidense e logo depois teve 2 filhos. Nessa época, ele passava o dia cuidando das crianças enquanto a mãe trabalhava. No resto do tempo, ele escrevia scripts para TV
e letras de música, além de realizar suas práticas telêmicas. Entre 1958 e 1959, ele foi redator de 2 roteiros de episódios para a série General Motors Presents e uma para a Armchair Theatre. Todos os 3 episódios ele é acreditado como Mark Hellington. Logo depois de ter avançado ao grau de neófito da Astrum Argentum, o quarto de pensão onde Mota morava foi invadido pela polícia por conta de uma acusação anônima de que Mota era gay e traficante de drogas. Uma ponta de cigarro de maconha foi achada em uma cabeceira e Mota foi levado para a delegacia e fichado. Isso aconteceu antes do famoso caso Miranda, nos Estados Unidos, que deu origem aos Miranda Rights, que a gente vê nos filmes quando o policial fala: você tem o direito de ficar em silêncio, etc. Mota foi preso sem acusação ou direito de defesa. Ele foi liberado depois de 24 horas. Nenhuma evidência de tráfico de drogas ou homossexualidade foi comprovada. Poucos meses depois, ele recebeu um telegrama do Brasil dizendo que a sua mãe havia falecido e os parentes pediram que Marcelo fosse ao Brasil resolver as questões do inventário. Assim que volta para o Brasil, entre os anos de 1961 e 1962, 2 acontecimentos importantes acontecem na relação de Mota e Germer que vão convergir no final. A primeira é de que, ao chegar ao Brasil, em 1961, Mota entra na justiça contra os seus parentes para receber parte da herança que lhe era cabida. Com esse dinheiro, Marcelo oferece a Germer publicar algum livro que Germer quisesse. Assim, começam os preparativos para a publicação de Liber Aleph, de Aleister Crowley. Mota investe muito esforço, trabalho e o dinheiro que recebeu da herança até a publicação realmente sair em 17 de janeiro de 1962. No início de 1962, Phyllis Sackler recebeu uma cópia do Liber Aleph, publicado no Brasil, e ficou impressionada com a qualidade. Em 11 de março, ela manda uma carta a Germer. Quem escreveu a descrição na capa do Liber Aleph? Foi Marcelo Mota? Bic, meu filho, é fascinado por Marcelo há algum tempo e gostaria de ter o seu endereço. Você ainda mantém contato com ele? No que Germer responde: sim, ele mora no Rio de Janeiro e fez toda a publicação, edição, correção, impressão e encadernação do Liber Aleph, incluindo a sinopse, etc. Ele é promissor, mas ainda não passou pelas cataratas, pelo Niágara e por muitas outras provações. Essa publicação é um marco em Tellem. Desde o falecimento de Crowley, 15 anos antes, Germer vinha lutando para conseguir fazer uma publicação de qualidade e sem erros do material de Crowley. Em uma tentativa anterior com os californianos, o livro que tinha a palavra Magic no seu nome saiu sem o K, característico das obras de Crowley. Com a ajuda de Mota, Germer tinha finalmente conseguido. Mota aproveitou que já estava publicando o Liber Aleph e, junto, produziu um livro de nome Chamando os Filhos do Sol, em que Mota apresentava as ideias telêmicas da AA e da OTO, de uma forma simbólica, buscando trazer pessoas a apreciar Telemann como este sol. Os livros foram impressos pela Composition Gráfica Lux Limitada, no Rio de Janeiro. Além disso, Mota traduziu o livro inteiro para o inglês para poder enviar para Germer e Germer saber o que estava escrito. Através desse livro, Mota tem contato com Euclides Lacerda de Almeida. Euclides conta que quando conheceu Marcelo, Mota morava em um pequeno quarto de pensão na Tijuca, mas nunca tinha lamentado isso. Posteriormente, quando conseguiu emprego, mudou-se para Copacabana, na rua Santa Clara, e foi nesse pequeno apartamento que Euclides veio a conhecer Cláudia Canuto, também conhecida como Soror K.A. Em 20 de abril de 1962, Germer escreveu a Mota dizendo: eu estou preparado para lhe dar uma patente para uma loja que funcione nos 3 primeiros graus. Escreva-me logo sobre esses pontos realçados e, se estivermos claros, eu irei enviar-lhe a carta e quaisquer documentos que você possa precisar, como os primeiros rituais. Mota nunca recebeu essa carta, mas Germer manteve uma cópia dela nos arquivos. Essa carta foi apresentada no tribunal na Califórnia por Grady McMurtry no julgamento na década de 80. Em uma carta de 12 de outubro de 1962, Germer escreveu a Mota que Mota era guiado pelo Hierofante Supremo. Outro acontecimento importante que ocorreu entre os anos de 1961 e 1962, na relação de Mota e Germer, é que, em 1961, Germer pediu a Hermann Metziger, cabeça da OTO na Suíça, que enviasse uma versão alemã do Liber 15,
a missa gnóstica. Metzger despachou a tradução que já havia publicado, anexando com isso uma circular, dando uma versão alemã da saudação telêmica: faz o que tu queres, há de ser o todo da lei. Germer ficou furioso com a mudança das palavras em um texto que Crowley definiu como de uma classe em que as palavras não podiam ser mudadas nem no estilo das letras. Ele escreveu a nota em 24 de setembro. O suíço, com o seu du em letras maiúsculas, em um texto sagrado, é uma blasfêmia. Eles publicarão também Liber 65 e Liber 7 em minhas traduções, e mudaram arbitrariamente algumas passagens vitais. Desde que eu os critiquei, eles não respondem às minhas cartas. Germer pediu a Mota que enviasse uma mensagem bem dura para os suíços. Abre aspas. Escreva como se uma posição de autoridade. Fecha aspas. Para repreender duramente os suíços por, abre aspas, tais atrocidades contra Telemann. Fecha aspas. E aqui, a pressão do trabalho de publicação e eventual sucesso de Liber Aleph, somado com esse pedido de Germer, deixou Mota confuso. Por um momento, ele achou que isso significava que Mota era agora a grande besta, um adepto da AA e OHO da OTO. Pelas poucas cartas que eu tive acesso, parece que tem um ruído de comunicação muito significativo entre Germer e Mota, que curiosamente é parecido com as queixas que Crowley tinha do próprio Germer. Às vezes, Crowley comentava uma coisa e Germer entendia como se fosse uma grande missão para resolver. Da mesma forma, em alguns diálogos, parece que Germer fala coisas meio soltas e Mota junta os pedaços de um jeito pouco ortodoxo para formular sua interpretação. Isso é especialmente presente quando o assunto é OTO. O Germer, em carta, às vezes solta comentários como: "Ah, eu não me dou bem com o sistema de magia cerimonial. Queria que alguém assumisse a frente disso e tirasse esse fardo das minhas costas." Aí, quando o Mota faz isso de uma forma atrapalhada, o Germer diz: "Você é louco? De onde você tirou que era pra fazer isso?" E Mota se retrai e retrata, dizendo que quer focar só na AA, e esse ciclo se repete algumas vezes. Nesse contexto de ruído, Mota escreve uma carta desaforada para Germer em 17 de dezembro de 1961, dizendo: "Marcelo Ramos Mota, e não você, decide qual é o procedimento telêmico adequado para negócios. Você está avisado, e uma vez avisado abertamente, é suficiente para os sábios." Germer escreveu algumas cartas ríspidas para Mota baixar a bola, que parece ter funcionado. Em 30 de maio de 1962, Mota escreve a Germer na tentativa de apaziguar os ânimos. Vou ler alguns trechos para dar voz ao Mota. "Não estou escrevendo esta carta com segundas intenções. Fiquei profundamente magoado com todo esse emaranhado da OTO que não desejo ter nada com a ordem. Sua falta de confiança me feriu mais do que posso dizer, e foi a causa de minhas cartas violentas para você. Entenda que não estou retirando ou retratando uma palavra. Meu conhecimento das circunstâncias pode ser o culpado. Nesse caso, e apenas nesse caso, eu diria que a minha atitude foi desnecessária, mas duvido. Só o tempo irá dizer. Você tem todo esse tempo esperado ou exigido que eu me comporte como você, da mesma forma que você se comportou com AC. Isso, se você apenas pensar, é absurdo, injusto e antitelêmico. Uma lei para o leão e boi é opressão. Você não é AC, eu não sou você, e o nosso relacionamento e circunstâncias nunca são e nunca poderiam ser os mesmos. Não posso me moldar por você, e não o faria mesmo se pudesse. Até o abismo, se esse dia chegar, eu sou eu. Depois, eu sou o que sou. Enquanto isso, estou fazendo o melhor em um trabalho difícil. Meu melhor pode não estar à altura dos seus padrões, mas é o melhor que posso fazer." No final de 1962, Mota escreve que, ao passar pela iniciação de Zelator da AA, percebeu como tinha sido um idiota em sonhar que era um Adeptus Minor. No final de outubro de 1962, Mota recebe uma carta de Sasha Germer dizendo que Cal estava morrendo. Mota achou que isso fosse um teste. Poucos meses antes, Cal Germer tinha escrito a Mota dizendo que ele ainda viveria mais 11 anos. No dia 30 de outubro de 1962, Sasha Germer escreveu a Mota dizendo: "Nosso amado mestre está morto. Ele sucumbiu a 25 de outubro, às 20h55, em horríveis circunstâncias. Você é o seguidor. Por favor, aceite isso de mim.
pois ele morreu em meus braços e foi sua última vontade. Quem é o herdeiro da biblioteca, por enquanto, eu ainda não sei. Meu telegrama a si foi um pedido de socorro para salvar a obra e a biblioteca. Eu pensei que você compreenderia, desde que ele deixou tudo aberto. Depois do que aconteceu durante a estadia dele no hospital, eu estou morrendo de medo que alguma coisa acontecerá da mesma forma para destruir o trabalho da vida dele. O que eu sugiro é: tente conseguir um visto e voe para São Francisco. Dali, um voo curto para Stockton ou Sacramento. Depende do avião que você tome. De Stockton ou Sacramento, há diariamente um ônibus que vai para Jackson. Em Jackson, chame o táxi número 51 e pergunte por Irene. Ela trará você as 22 milhas para casa, pois ela me transportou várias vezes durante a doença de nosso mestre. Se você pode fazer isso, eu abriria com você todos os papéis secretos e tentaria encontrar o testamento dele. Se esta não for a sua intenção, ou se você não puder fazer isso, eu não sei por quanto tempo eu poderia assegurar a biblioteca e todos os papéis importantes e as relíquias que são usadas para o exorcismo da missa, etc. A perspectiva é mais do que negra para a obra e eu estou desesperada. Não me telegrafe, pois eu só peguei o seu telegrama depois de 4 dias. Estava lá no correio, onde hoje eu tive a possibilidade de ir. Essa carta estabelece uma das maiores polêmicas da história de Thelion após Crowley e vai assombrar o Mota pelo resto da vida dele. A frase em inglês é "You are the follower". Mas o que diabos significa ser o The Follower? Se Sasha achasse que The Follower era igual ao OHO da OTO, então não haveria dúvidas de que Mota era o herdeiro da biblioteca. Então por que ela dizia que não sabia quem ficaria com o material? OHO, ou Outer Head Order, é como o chefe executivo da Ordem do Templo Oriente. E esse chefe, quem decide o que fazer com a biblioteca, composta majoritariamente por livros, diários, manuscritos, cartas e materiais de Crowley. Mas quem é o OHO após a morte de Gare? Muito obrigado a você que ficou até aqui. Eu precisei dividir o vídeo em algumas partes por conta do tamanho do conteúdo. Se for da sua vontade, curta o vídeo, comente o que você achou e compartilhe com quem gosta desse tipo de conteúdo. Se você ou alguém que você conhece está à procura de psicoterapia online, você pode falar comigo pelo meu Instagram, e-mail ou por WhatsApp. Os links de todos os contatos estão na descrição. Além disso, eu também faço parte dos projetos do Calem, em especial do podcast Foco de Pestilência. Em breve, nesse mesmo canal, vai ao ar a continuação da história de Marcelo Ramos Mota. Mais uma vez, obrigado a você que ficou até aqui e 93.